Você vê uma notificação no celular do seu parceiro, o nome de alguém que você não conhece, e de repente uma onda de calor sobe pelo seu corpo. Sua mente, que estava calma, se torna um tribunal, com você atuando como detetive, promotor e juiz. Ou talvez seja uma foto antiga nas redes sociais, um comentário, um olhar que durou um segundo a mais em uma festa, e o monstro verde da desconfiança acorda. Nós chamamos isso de ciúme, e nos sentimos envergonhados por ele. Tratamos como um sinal de insegurança, de possessividade, uma falha de caráter em um mundo que prega o desapego. Mas e se eu te dissesse que o ciúme não é uma escolha? E se for um dos instintos de sobrevivência mais antigos e poderosos gravados no seu DNA? E se essa dor que parece tão irracional for, na verdade, o seu cérebro de 200 mil anos executando um programa de proteção perfeitamente lógico para um mundo que já não existe? Hoje, não vamos julgar o ciúme, vamos dissecá-lo. O primeiro e mais brutal motivo pelo qual o ciúme dói tanto é que, para o seu cérebro, ele não é sobre amor, é sobre recursos e sobrevivência. Pense nos seus antepassados. Em um ambiente de escassez e perigo constante, um parceiro não era apenas uma companhia romântica. Ele ou ela era seu principal aliado para a sobrevivência. Para uma mulher, perder seu parceiro para uma rival poderia significar perder o acesso à comida, proteção e ajuda para criar os filhos, uma ameaça direta à sua vida e à dos seus descendentes. Para um homem, a infidelidade da parceira trazia o risco existencial de investir seus recursos escassos para criar os genes de outro homem. Nesse contexto, o ciúme não era um drama, era um sistema de alarme. A dor aguda que ele causa evoluiu para ser insuportável por uma razão: para te forçar a agir, para te motivar a vigiar seu parceiro, a afastar rivais e a proteger o seu investimento reprodutivo. O seu cérebro não sabe que você vive em um mundo com supermercados e aplicativos de namoro. Para ele, a ameaça de perder um parceiro ainda aciona o mesmo alarme de risco de morte da savana. A ansiedade, a obsessão, a raiva não são falhas suas. São as ferramentas que a evolução te deu para proteger o recurso mais valioso que você tinha. O problema é que este alarme, que era para disparar diante de ameaças reais, agora é acionado por um like no Instagram. O segundo mecanismo que transforma o ciúme em uma experiência tão visceral é a química do apego. Quando formamos um vínculo com alguém, nosso cérebro libera um coquetel de neuroquímicos poderosos, como a ocitocina e a vasopressina. Essas substâncias criam uma sensação de segurança, confiança e um profundo apego. Elas são, literalmente, a cola que nos une. O seu parceiro se torna neurologicamente uma parte do seu sistema de regulação emocional. A presença dele te acalma. O toque dele alivia o estresse. O que acontece então quando este vínculo é ameaçado? O seu cérebro interpreta a ameaça de perda não apenas como um problema social, mas como uma crise bioquímica. Ele reage com uma queda nos neurotransmissores do bem-estar e, ao mesmo tempo, com uma inundação de hormônios do estresse, como o cortisol e a norepinefrina. É uma combinação cruel. Você se sente mal porque a sua fonte de ocitocina está em risco e, ao mesmo tempo, seu corpo entra em modo de luta ou fuga. É por isso que o ciúme se sente tão físico. O coração acelerado, o nó no estômago, a insônia. É o seu corpo se preparando para uma batalha pela sobrevivência. Você não está apenas com medo de perder uma pessoa. Você está em abstinência da segurança química que ela proporcionava, enquanto é bombardeado por hormônios de pânico. É uma tempestade perfeita, acontecendo inteiramente dentro da sua cabeça. O terceiro pilar do ciúme é a nossa obsessão com a comparação social. O ciúme raramente existe no vácuo. Ele quase sempre envolve um terceiro elemento, o rival. A dor não é apenas sobre a possibilidade de perder seu parceiro, é sobre a possibilidade de perdê-lo para outra pessoa. E isso ativa um dos nossos instintos mais primitivos e dolorosos, a competição por status dentro da tribo. O cérebro humano é uma máquina de comparação.
Estamos constantemente, e muitas vezes inconscientemente, medindo nossa posição em relação aos outros. O nosso status social, na tribo ancestral, determinava nosso acesso a recursos, a parceiros e a segurança. Ser visto como inferior a um rival era uma ameaça direta à nossa sobrevivência e ao nosso sucesso reprodutivo. Quando o ciúme é acionado por um rival, real ou imaginado, o seu cérebro não está apenas avaliando a ameaça ao seu relacionamento, ele está fazendo uma avaliação brutal de si mesmo em comparação com o outro. Ele é mais bem-sucedido do que eu? Ela é mais atraente do que eu? Cada pergunta é uma facada na nossa autoestima. A dor do ciúme é amplificada pela dor da comparação. O seu cérebro começa a construir uma narrativa onde você não é bom o suficiente, onde você foi trocado por uma versão melhor. É por isso que o ciúme muitas vezes nos leva a comportamentos obsessivos, como stalkear o rival nas redes sociais. Não estamos apenas procurando por informações, estamos nos torturando, alimentando o nosso cérebro com mais e mais dados para o seu doloroso exercício de comparação. Se a ideia de que o ciúme é uma mistura de medo da morte, abstinência química e crise de status te parece uma explicação razoável para a sua intensidade, saiba que este é o tipo de desconstrução que fazemos aqui. Se este vídeo está te ajudando a entender a arquitetura da sua própria mente, considere deixar um gostar. E inscreva-se para não perder as próximas páginas do nosso manual de sobrevivência. Finalmente, o quarto mecanismo que transforma o ciúme em uma espiral de loucura é a aversão à incerteza. O cérebro humano prefere uma má notícia a nenhuma notícia. A incerteza é um estado de alerta constante que consome uma quantidade imensa de energia mental. E o ciúme é o mestre da incerteza. Será que ele estava flertando? O que significou aquela mensagem? Será que eles ainda se falam? Cada uma dessas perguntas sem resposta cria um loop aberto na sua mente. E o seu cérebro, desesperado para fechar este loop e acabar com a incerteza, começa a fazer a única coisa que pode. Ele preenche as lacunas com imaginação. E por causa do nosso viés de negatividade, a sua imaginação raramente cria cenários otimistas. Ela cria catástrofes. Você começa a construir narrativas completas, com diálogos e cenários baseadas em um único fragmento de informação ambígua. Este processo de ruminação não é passivo. É o seu cérebro tentando, ativamente, resolver um quebra-cabeças. O problema é que ele não tem as peças. E, na ausência de fatos, ele usa o medo como matéria-prima. É por isso que o ciúme leva a comportamentos de busca de certeza, como verificar o celular do parceiro ou fazer perguntas capciosas. Você não está sendo louco. Você está sendo um cientista desesperado, tentando coletar dados para confirmar ou negar uma hipótese. O problema é que, muitas vezes, a sua busca por certeza acaba criando a própria realidade que você temia, destruindo a confiança que é a base de qualquer relacionamento saudável. Então, o que é o ciúme? É um alarme de incêndio antigo, projetado para proteger os seus recursos mais vitais na savana. É a química do seu apego entrando em modo de pânico. É o seu status na tribo sendo desafiado. E é a sua aversão à incerteza criando histórias de terror na sua cabeça. O ciúme não é uma prova de amor, é uma prova de medo. Um medo profundo e evolutivo de perda. Entender isso não o torna imune ao ciúme, mas muda a forma como você se relaciona com ele. A solução não é suprimir o sentimento, é aprender a ouvir o alarme sem acreditar que a casa está sempre pegando fogo. Significa reconhecer a sensação física, respirar fundo e perguntar: esta é uma ameaça real ou é o meu software antigo disparando em falso? Significa nutrir a sua própria segurança interna para que a sua autoestima não dependa da atenção constante de outra pessoa. E significa ter a coragem de comunicar seus medos de forma vulnerável, em vez de agir através de acusações e comportamentos de protesto. Não se trata de deixar de sentir ciúmes. Trata-se de não deixar que o seu cérebro de caçador-coletor pilote o seu relacionamento no século XXI. No final das contas, lembre-se, hoje é só um dia qualquer para o resto do universo. E você? Qual é o gatilho que mais dispara o seu alarme de ciúme? Compartilhe sua experiência nos comentários.
Se este vídeo te ajudou a entender melhor este sentimento tão complexo, deixe um gostar e inscreva-se para mais guias de sobrevivência. E, já que estamos falando sobre como nosso cérebro lida com armadilhas, confira este vídeo sobre por que pessoas inteligentes caem em armadilhas simples. E claro, se houver algum outro paradoxo do cérebro que você queira que a gente desvende, deixe sua sugestão. Até a próxima! E que seus relacionamentos sejam baseados em confiança, não em medo.